Olá, eu sou o Vilmar. Eu sou a Aline, bem-vindos a mais um Descomplicando a Saúde da Mulher, um espaço onde nós, especialistas em saúde da mulher, trazemos assuntos em relação a isso de forma holística, descomplicada e educativa. Lembrando sempre que o objetivo aqui é orientar e nunca substituir uma consulta médica. Então, se você tem alguma dúvida, alguma queixa importante, tem que procurar um especialista. E hoje, no nosso episódio, a gente vai trazer novamente um queridinho aí das nossas pacientes, que é o implante mamário. Dessa vez, desmistificando duas situações que estão muito em pauta agora na mídia e nos consultórios médicos. E responder a seguinte pergunta: são situações que devem ser consideradas quando eu vou decidir se eu vou usar o implante mamário ou não, independente da situação, estética, reconstrução? E aí, o que você acha, Vilmar? Então, Aline, é algo que as pacientes sempre trazem para os nossos consultórios, não? Que é doutor ou doutora, quero colocar o silicone. Mas existe o risco dessa tal de doença do silicone? Ou existe o risco de um sarcoma, de um câncer, de um linfoma associado ao implante de silicone? A informação que tem que ficar inicial é não, mas vamos tentar desmistificar isso. Primeira coisa muito importante, o silicone é o produto mais utilizado nas reconstruções mamárias. É a cirurgia estética mais realizada em todo o mundo. Existe algum conceito fisiopatogênico que possa explicar a doença do silicone, o surgimento do linfoma de células gigantes, ou mesmo o encapsulamento dos implantes mamários? Existe, Aline. Vamos tentar mostrar e desmistificar isso. Vamos passar a nossa primeira projeção, por favor? Quando nós olhamos esta projeção, a gente observa que o implante mamário ele pode ser liso ou pode ser texturizado. E o silicone, gente, a primeira informação que vocês têm que ter é que o silicone é silício. Silício está presente em 25% do planeta Terra. Então, 25% da massa do planeta Terra é silício, mais oxigênio e mais carbono e hidrogênio. Então, não tem como ninguém ter alergia a estas substâncias. Todavia, este implante pode estar contaminado, ou por bactérias, ou por vírus, protozoários, ou mesmo metais pesados, que podem estar na superfície deste implante. E quando presente estas substâncias, você pode acionar o seu sistema imune, o seu sistema imune vai desencadear um processo inflamatório, e este processo inflamatório pode ser um processo inflamatório que vai levar a uma cápsula mais firme, a mama fica mais dura, ou pode levar a chamada doença do silicone ou linfoma de células gigantes, células grandes. Só que são situações extremamente raras, como nós vamos mostrar para vocês mais para frente. Aline, quer fazer algum comentário sobre isso ou posso passar a próxima apresentação mostrando os implantes? Eu acho que seria interessante o pessoal realmente visualizar os implantes. Então, vamos passar para eles entenderem o que é um implante liso e o que é um implante texturizado. Olha que legal. Quando nós observamos essas três imagens, a gente vê que na imagem de baixo nós temos um implante liso. A sua superfície não tem rugosidade, não tem aspereza. Nos dois superiores, o da esquerda ele é muito mais áspero e o da direita tem uma superfície, por mais que tenha essa porosidade, ela é menor. Então hoje, o que nós sabemos e o que é recomendado é quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que pedir para o seu médico, perguntar ao seu cirurgião qual implante você vai usar. Porque o implante ele não pode ter macrotextura, ele não pode ter grandes poros, para não acontecer daquilo que nós mostramos anteriormente, que é acumular substâncias na superfície do implante, porque vão ser estas substâncias na superfície do implante que pode desencadear um processo inflamatório. Não é o silicone. O silicone não é vilão nessa história. Passa a próxima projeção, por favor, que vai ficar ainda mais claro. Olha só essas duas imagens. A imagem da esquerda, a gente vê o implante muito amarelado,
Você vê que a superfície dele é bem rugosa e embaixo dele nós temos o que ele produziu, uma cápsula bem espessa. Então, este é um implante de baixa qualidade. E é importante falar, né, Vilmar, que o implante ele não era amarelo, gente. Ele começou sendo um implante transparente, mais branco, como o da direita. Mas pelo processo inflamatório que ele causou na paciente, quando foi realizada a retirada para a troca da prótese, ele estava assim, com essa mudança de coloração, mostrando o quanto o corpo tentou criar uma resposta inflamatória contra ele. Isso, Aline. E esses casos, nós que operamos, não, Aline? Nós dois operamos esses dois casos conjuntamente. E na direita, a gente vê um implante que nós retiramos de uma paciente, um implante que parece novo, parece como se tivesse saído da caixa. Por quê? Porque o implante ele tem que ser assim. Ele é inerte. Ele não pode gerar uma resposta ao hospedeiro, à paciente. E quando você vê a cápsula que ele produziu dentro da paciente, é fina, extremamente fina, como se a paciente não estivesse produzindo reação alérgica, reação alguma contra esse silicone. Então, essa acho que é a grande informação que nós temos que passar para os nossos pacientes. Perfeito. Saber escolher o implante, não, Aline? Exatamente. Então, se você tem dúvida, se você tem algum anseio, converse com o seu cirurgião. Ele vai poder te dar as melhores opções e traga também a sua vontade, porque tem que ser uma escolha em conjunto. Aqui ninguém é autoritário, né? É sempre um combinado entre a paciente e o seu médico. Então, Aline, existe a doença do silicone? Será que ela é verdadeira? Será que esse conjunto de sintomas que foi descrito lá em 2011 por um autor israelense realmente procede? Gente, quando nós observamos a literatura, fazemos o levantamento da literatura e pegamos os melhores estudos, a gente percebe que se você pegar um grupo de mulheres que fez só mamoplastia redutora e pegar um grupo de mulheres que fez mamoplastia redutora com implante, não existe diferença entre a sintomatologia. Como não existe diferença entre a sintomatologia se o implante pode causar um quadro inflamatório? Porque a sintomatologia ela é vaga. Vai desde um esquecimento, dor muscular, dor articular, falta de ar. Isso a Aline pode estar sentindo nesse exato momento. Então, a sintomatologia é extremamente vaga. E quando você faz um estudo muito bem conduzido, você vê que os grupos apresentam a mesma sintomatologia. E este mês acabou de sair uma pesquisa avaliando mulheres que fizeram reconstrução mamária com implante versus mulheres que fizeram apenas a inclusão de implante mamário. O produto é o mesmo, e vocês não vão acreditar. As pacientes que fizeram reconstrução mamária apresentavam muito menos sintomatologia do que aquelas pacientes que fizeram apenas a colocação do implante. Por quê? Porque existe um viés midiático, um viés social, que está prejudicando as nossas pacientes. E aquela paciente que tem a indicação da reconstrução, que vai ser feita com silicone, ela não tem esse viés. Ela não é submetida a essas informações que são trazidas à paciente, que leva ela, estou com dor muscular, estou com perda de memória, estou com isso ou aquilo, que no conjunto é denominado a doença do silicone e que no fundo, gente, é mito. Não é verdade. E Aline, e o linfoma de células gigantes? Eu queria só fazer um comentário em relação à doença do silicone. Vamos Acho lá. muito importante as pacientes entenderem o seguinte: como eu não tenho um exame específico, não tenho um sintoma específico, ele sempre vai ser um diagnóstico de exclusão. Então, a paciente ela pode trazer os sintomas para a gente vai investigar tudo possível, ver se tem alguma causa que eu consiga diagnosticar e, eventualmente, eu posso fazer esse diagnóstico de exclusão, tá bom? Qual seria o tratamento para essa síndrome? A retirada da prótese. Por quê? Porque aquilo que está te causando essa certa inflamação, esses sintomas, vamos tirar. Mas não é certeza de que seus sintomas vão melhorar com a retirada desse implante. Então, a paciente também tem que estar muito bem conversado com o seu médico, muito bem orientada de que a retirada do implante, que chama explante mamário, que também está muito agora sendo feito, porque também mudaram um pouco
pouco os padrões de beleza atualmente, principalmente aqui no Brasil. Então, que a retirada do implante não necessariamente vai sanar completamente todos os sintomas da paciente. A paciente só tem que estar ciente disso, tá, pessoal? E é importante também, né, Aline? Nós já fizemos várias dessas cirurgias, várias, dezenas, não? Algumas pacientes melhoram a sintomatologia, algumas melhoram por um período de tempo, melhora por 3, 6 meses, e depois a sintomatologia volta. Exatamente. Por quê? Porque não era o fator causal, não? Principalmente quando você tira o implante, ele vem clarinho daquele jeito que nós mostramos naquela foto. Que não tem resposta inflamatória exacerbada, né? Exatamente. Agora, se ela tiver uma resposta inflamatória exacerbada, gente, lógico que pode ser a causa da dor dela. Está inflamado, você percebe, clinicamente você vai diagnosticar, vai falar, não, realmente tem um quadro aqui de processo inflamatório. E às vezes você opera a paciente com um quadro importante de inflamação e ela fala, nossa, doutor, não sentia absolutamente nada. Exatamente. Então, vamos falar agora um pouco sobre o linfoma de células grandes, gigantes, ou o linfoma anaplásico. Então, o nome já diz tudo, um linfoma é um tipo de linfoma não Hodgkin. Então, se eu falo linfoma, é um tipo de câncer, tá? Acontece aí em torno das faixas dos 50 anos e está associado à presença do implante de silicone. Na maioria das vezes texturizado. Até hoje a gente não tem nenhum relato em relação aos implantes lisos. E o que a paciente pode sentir? Ela pode ter um edema em uma das mamas ou ambas as mamas que possuam aquele implante, pode ter dor, pode ter algumas lesões na pele, erupções na pele, tá? E o que essa paciente tem que fazer? Ela tem que procurar o seu mastologista para avaliar essa mama. Então, essa mama vai precisar de um exame de imagem complementar. Em algumas situações, a gente tem um acúmulo de líquido nessa mama importante, que a gente chama de seroma. E como vai ser feito o diagnóstico? Eu preciso pegar um pouco desse tecido afetado ou desse líquido acumulado. Então, ou eu faço uma punção desse líquido que está acumulando, que é o seroma, ou se for um edema, eu vou fazer uma biópsia desse tecido afetado, vou fazer pesquisas específicas que me direcionem para esse tipo de tumor, para esse linfoma, para eu ter um diagnóstico final. Normalmente são casos extremamente raros, a gente tem menos de 1.000 diagnosticados, tá? E geralmente eles também se mantêm restritos à mama. Então, o tratamento seria um tratamento cirúrgico com a retirada daquela prótese, a retirada dessa cápsula de qualquer tecido afetado adjacente, e se for realmente só restrito à mama, a paciente está tratada. Mas claro que durante a sua investigação e seu segmento tem que avaliar se tem alguma outra estrutura no corpo da paciente que foi afetado por esse tumor e tomar aí as condutas cabíveis, tá? Perfeito, Aline, porque realmente nós estamos falando de menos de 1.000 casos descritos na literatura. Exatamente. Eu tive a infelicidade, posso dizer, de ter operado 2 casos de linfoma, não? E é o que a Aline falou, você tira a cápsula, se não tiver tumor, geralmente não tem, é só líquido, você tira o implante com essa cápsula, com esse líquido todo, e a paciente está tratada, acabou. Ela pode até colocar outro silicone, se for o caso e for o desejo da paciente. Se ela não desejar mais silicone, muitas ficam com medo, né, Aline? A gente deixa ela sem silicone ou faz uma nova forma de reconstrução. Perfeito. Então, acho que a gente pode falar dos nossos 3 pontos-chave aqui para finalizar essa aula. 1. O silicone é um material inerte e seguro. 2. Tanto a síndrome do silicone quanto esse linfoma anaplásico são situações extremamente raras. E 3, elas não devem ser o único ponto a ser levado em consideração na hora de decidir ou não se a paciente vai querer fazer uso do implante, seja por uma reconstrução mamária, seja do ponto de vista estético. Ótimo, Aline. Perfeito. Acabamos de desmistificar os implantes. Exatamente. Se você gostou aqui do nosso episódio, não esquece de deixar o like pra gente, que ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser, para realmente a gente levar essa informação para todo mundo que puder. Não esquece de ativar o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo novo você ficar sabendo. O que mais? E além do like, obviamente, você fazer os comentários, porque os comentários são muito importantes para nós, para que nós possamos responder às suas dúvidas e novas ideias para nós postarmos novos vídeos. Exatamente. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau.